Vamos então para o último ponto da nossa pauta de hoje, que é falar sobre a Intel. O que aconteceu com essa gigante dos microprocessadores e por que isso é um ponto importante e talvez um ponto de ruptura para todo esse mercado de semicondutores. O que aconteceu? Na semana passada, a Intel anunciou a saída do seu CEO. Aí tem aqui, tem várias reportagens aqui que eu estou usando como base para essa nota, mas olha o título dado pela Folha de São Paulo, por exemplo. Intel anuncia a saída de CEO após pior trimestre da sua história. As ações da Intel subiram mais de 3% em Nova York na última segunda-feira, dia 2, após o anúncio. No entanto, ainda estão em queda de mais de 50% acumulado este ano. Destaque aqui do Infomoney. Vamos lá para o texto e aí depois a gente comenta. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, foi forçado a deixar o cargo após o conselho perder a confiança em seus planos para reverter a situação da icônica fabricante de chips, aumentando a turbulência em uma das pioneiras da indústria de tecnologia. Como eu disse para vocês, a Intel é praticamente parte da fundação ali do Vale do Silício. O conflito chegou ao auge na semana passada, quando Gelsinger se reuniu com o conselho para discutir o progresso da empresa na recuperação de participação de mercado e na redução da diferença em relação à Nvidia, de acordo com fontes. Foi então que ele recebeu a opção de se aposentar ou ser demitido, e aí ele escolheu anunciar o fim da sua carreira na Intel, disseram essas mesmas fontes, que preferiram não ser identificadas. Aí tem uma matéria aqui também, que eu estava lendo um artigo que saiu aqui no Engadget, que coloca o seguinte, né? Problemas da Intel, 20 anos de decisões equivocadas, que obviamente não podem ser resolvidos da noite para o dia. Então qual é a situação da Intel hoje? A Intel vem perdendo espaço nessa corrida pelos chips de alta performance, principalmente com foco na inteligência artificial. A Intel, vamos lá, a Intel é uma empresa B2B, ela se tornou muito forte a partir ali dos anos 80, anos 90, como a principal fabricante de microprocessadores do mundo. Ela abasteceu e ainda abastece todo o mercado de computadores de mesa, de notebooks, também tem um negócio muito parrudo na área de servidores, mas aí você tem dois pontos aí dos últimos 15 anos, 15 a 20 anos, como colocou aqui o artigo do Engadget, que são pontos ali onde a Intel acabou perdendo o fio da meada. Primeiro, o mercado mobile. A Intel, na época, chegou a ter conversas com o Steve Jobs, na época em que ele estava ali para lançar a primeira versão do iPhone, ou seja, antes de 2007. No final das contas, por uma série de questões, a Intel não embarcou nessa, porque também naquela época isso era uma grande interrogação, então ninguém tinha condição de prever que o mercado ia dar essa guinada. Você sabia que os dispositivos móveis caminhariam para um modelo de muito mais poder de processamento, seriam computadores de mãos, de fato, como a gente tem hoje, mas ninguém sabia que seria naquele momento, e principalmente com o lançamento da Apple, que até então tinha participação zero no mercado de smartphones. Mas a Intel acabou não ingressando nesse mercado, acabou ficando de fora, e o mercado mobile se tornou um mercado dominado por outras arquiteturas, por outros fabricantes de microprocessadores e não necessariamente pela Intel. E agora, mais recentemente, ela também não se mostra preparada para embarcar nessa corrida pelos chips de alta performance ligados aí ao campo da inteligência artificial. E aí vocês vejam que eles citam a Nvidia como principal concorrente, a Nvidia que sempre foi uma fabricante de placas gráficas. E vocês sabem ali da história da Nvidia, que
né, esse modelo de processamento gráfico, e aí o fato dela ter desenvolvido uma arquitetura ali que permite múltiplos processamentos em paralelo é o que fez com que essas placas gráficas se tornassem, primeiro, tão valiosas para lá atrás quem queria minerar Bitcoin, porque era algo que demandava muito poder de processamento, e agora adivinha que outro tipo de serviço também demanda muito poder de processamento: inteligência artificial. E a Intel também não está preparada para isso. Eu vou botar mais um trechinho aqui do texto da Infomoney que eu acho que explica bem esse dilema. Vamos lá para o texto. Gelsinger buscou levar a Intel além da sua força tradicional em processadores para computadores pessoais e servidores, expandindo a produção de chips para outras empresas, algo que ela nunca tinha feito antes, colocando-a em competição direta com a TSMC e a Samsung. Como parte da sua estratégia de recuperação, Gelsinger apresentou um plano caro para expandir a rede de fábricas da Intel, incluindo a construção de um novo e enorme complexo em Ohio, projeto para o qual a empresa recebeu ajuda federal, a chamada Lei dos Chips. Falamos sobre isso aqui também com toda a crise dos semicondutores desde a época lá do Covid. Isso se tornou uma meta, principalmente ali na administração Biden, de reduzir a dependência na produção de semicondutores para empresas que estão localizadas no estrangeiro. É o caso da TSMC, a Samsung, principalmente a TSMC, que é a principal hoje fabricante do mundo. Também tem uma questão que a Intel sempre fabricou os próprios chips e nunca esteve no negócio de fabricar chips desenvolvidos, né, o design do chip tendo sido feito por outros fabricantes, que hoje é um modelo de negócio que a TSMC executa com bastante destreza, com bastante sucesso. Então vamos supor, uma empresa como a Apple pode ser responsável pelo design ali daquele microprocessador específico que ela vai usar nos seus aparelhos, mas ela vai fazer esse design e vai mandar isso para uma fabricação por outra empresa, e no caso a TSMC é uma dessas empresas e a principal hoje a fabricar. Então você tem a Intel, que sempre fabricou os seus próprios chips para usar